projeto Canto da Mata não era o objetivo principal da AMAS. A AMAS nasceu para ser um mantenedor de animais selvagens. Mas nesse período de implementação do projeto, a gente foi estudar, foi visitar outras ONGs e chegou à conclusão que para você criar e implementar um projeto de soltura era muito mais viável, tanto financeiramente quanto na parte burocrática. E deu início então ao projeto Canto da Mata. Bom, nós realizamos soltura, apesar de muita gente ser contra, porque o problema está aí, ele existe, os CETAs, os zoológicos, eles estão superlotados de animais, não só de aves, como de mamíferos também. Todo esse processo, ele não é simples. As aves, elas chegam por diversos motivos nos CETAs, que são os centros de triagem animal, desde tráfico até a entrega voluntária. Nos CETAs, elas passam por um período de quarentena. De início, o mais importante, a gente precisa fazer levantamento de fauna e flora do local. A partir desse levantamento de fauna que foi feito um estudo para quais espécies poderiam e estão aptas para serem soltas aqui na nossa região. Só podemos soltar espécies nativas, que são somente espécies da região. Nunca podemos soltar uma ave que não é daqui, isso é muito importante dizer. E também fazemos um controle populacional. Depois que as aves são triadas no IBAMA e vêm para cá, elas passam por diversos exames laboratoriais, incluindo exames para detecção de bactéria, fungo, vírus, o exame coproparasitológico, que é de fezes. Esses exames são de extrema importância porque não podemos soltar aves doentes no meio externo, porque essas aves podem contaminar as de vida livre e disseminar a doença em toda uma população. É legal ressaltar que o projeto de soltura não é um projeto muito caro, ele é viável financeiramente. Um exemplo deste baixo custo foi a construção do recinto dos passeriformes. A média de custo dele foi na faixa de R$100 um metro quadrado. As colunas foram feitas com material reciclado de canos de PVC, com concreto dentro. A gente trabalhou muito com a mão de obra local, usando coisas nativas, por exemplo, as pedras que fazem o paisagismo do espelho d'água são as pedras da própria região. Foi utilizado sapé na cobertura do recinto. O solo do recinto não foi colocado concreto, é um solo feito com o próprio gramado, até porque as espécies preferem esse tipo de solo, elas se adaptam melhor para a soltura com esse tipo de solo. É interessante observar que logo que você faz a soltura de algumas aves, a primeira coisa que elas fazem é ir forragear no chão, ou se não, ir nadar no espelho d'água, porque são aves que viveram muito tempo fechadas em gaiola. Elas nunca tiveram esse contato, isso chega a ser até emocionante. O viveiro ele é construído de forma mais natural possível, mais semelhante da natureza possível. Ele não é quadrado, a gente criou ele de comprido para que os animais possam treinar o voo. Ele só tem puleiro nas laterais para que o animal possa sair de um lado e ir para o outro voando. No processo de adaptação das aves no recinto, nós trabalhamos com alimentação, para que eles possam aprender a se alimentar na natureza. Então colocamos frutas inteiras com casca e em galhos, quando é o caso. Fora as frutas exóticas, damos muita importância para colocar frutas nativas no viveiro. E é impressionante que na hora que eles vêm, eles já sabem que é aquilo que eles têm que se alimentar. A água ela não é colocada em potes. Nós fizemos um espelho d'água e a água é corrente. E para eles dormirem, nós colocamos vários galhos semelhantes ao que eles encontram na natureza. Esse comedor externo ele tem diversas funções. Uma delas é para que as aves, até se acostumarem na natureza, elas voltem para se alimentar e elas vão se distanciando aos poucos. Outra função desse comedor externo é que as aves de vida livre venham se alimentar nesse comedor, elas fazem um contato com as aves que estão dentro do viveiro e ali já pré-estabelece uma relação. Depois que as aves são soltas, essas aves de vida livre formam grupos com as aves que estão dentro do recinto e elas que vão ensinar as aves a se alimentar, a fugir de predador, etc. Temos um recinto também para receber os pequenos psitacídeos. Estamos em processo de implementação de uma área para soltura de rapinantes. Sem dúvida nenhuma, mantenedores, conservacionistas ou projetos de soltura não são a solução
para acabar com o problema do tráfico dos animais. O problema principal tem que ser tratado na raiz do problema, que é criar a cultura para que as pessoas parem de aprender animais, parem de aprender animais silvestres. E a única maneira que a gente consegue fazer isso é com educação ambiental. E uma educação ambiental eficiente. Essa educação tem que ser feita principalmente nas crianças. Em Roseira, no Vale do Paraíba, um homem se trancou em uma jaula em protesto contra o tráfico de animais silvestres. Um jornalista se trancou numa jaula em Roseira para chamar a atenção do mundo sobre a importância de proteger o meio ambiente. Encontrou uma maneira curiosa de protestar contra o tráfico de animais silvestres. Ficar atrás das grades foi a maneira encontrada por Lucas de chamar a atenção para um problema mundial, a preservação de espécies nativas. Lucas pretende ficar engaiolado aqui no centro de Roseira até domingo, dia 17, quando ele vai participar como palestrante da Rio +20 no Rio de Janeiro. Até lá, o protesto é transmitido ao vivo pela internet através desta microcâmera. E quem quiser conversar com ele também pode. Basta acessar as redes sociais. A ideia é transmitir a mensagem ao vivo para todo mundo através da internet para conscientizar as pessoas. Lucas pretende ficar trancado nessa jaula que está montada bem no meio de uma praça de Roseira. Depois que as pessoas conheceram o objetivo do protesto, eles aprovaram a iniciativa. É uma atitude que tem que levar a conscientizar as pessoas, né? As crianças principalmente. O Robin Hood é conhecido como o príncipe dos pobres, né? E principalmente os pobres que moram na floresta. Ele costuma tirar da sociedade mais rica e distribuir para quem mora na floresta, por isso Robin Hood. Alguns universitários, professores, biólogos são contra o projeto de soltura. Eles alegam que há muito pouco estudo sobre o impacto que as espécies que vão ser soltas podem causar nas espécies que estão em vida livre. Porém, é preciso analisar que alguma coisa precisa ser feita, né? Os CETAs cada vez estão mais cheios, o IBAMA cada vez mais recebe animais oriundos do tráfico e nada é feito. E talvez já chegou a hora de a gente começar a pôr a mão na massa, o que fazer para ajudar a superlotação dos CETAs do IBAMA. Eu faço essa pergunta às vezes para mim mesmo. E eu sei que alguma coisa precisa ser feita. E foi por um desses motivos que a gente criou a AMAS e deu início ao projeto Soltura Canto da Mata. Por isso que eu digo que a AMAS não tem uma missão apenas racional. A AMAS também tem um motivo emocional. Porque qual seria a solução racional para acabar com a superlotação dos CETAs? Seria a eutanásia, seria eliminar esses animais, porque ninguém quer pegar um bigodinho, um coleirinho, um sabiá, esses animais, vamos dizer assim, comuns, né? Não tem que ser feito com esses animais. E aí eu faço a pergunta para mim mesmo, se é para a gente tomar atitude mais racional para a solução do meio ambiente, então a solução racional seria eliminar a espécie que causa o problema no meio ambiente. Qual seria essa espécie? A espécie humana. Alguém tem coragem de tomar essa atitude racional de eliminar a espécie humana? Então, por esse motivo, quando você vê esses animais que têm culpa de estar lá, né? Eles não têm culpa, eles foram aprisionados por o ser humano e não tem que ser feito, eu vou mandar eles para a eutanásia, aí eu faço a pergunta e faço alguma coisa tem que ser feita. Então, que seja feita da maneira mais correta possível, da maneira que cause o menor impacto possível e que isso também traga benefícios para nós e principalmente para eles. Então, a partir desse momento, eu também é uma defesa que eu faço. Se a gente toma uma decisão emocional pelo ser humano, por que a gente tem que tomar uma decisão racional pelos animais? A sensação de ver uma ave solta, a sensação de você ver que essa ave ela pode sobreviver novamente depois de passar anos preso numa pequena gaiola. Tudo bem que ela recebe comida, recebe água, recebe até carinho, mas ela não tem o principal, a liberdade. Quando você vê uma ave comum que seja retomando a vida em liberdade, já faz a gente avaliar que todo esse processo está valendo a pena.